Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar falando desse dia importante na Câmara, né, em que vai ser analisada a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do deputado Chiquinho Brazão. A gente vai colocar para você ouvir o que disse ontem a líder das bancadas do PSOL e da Rede, a deputada Érica Hilton. Acho que é uma votação extremamente importante para a Câmara, para um caso como o de Marielle. São 6 anos esperando por resposta. Esta casa tem um dever e uma obrigação de dar uma resposta à altura de um crime tão bárbaro como esse. Me choque que ainda hajam parlamentares pelos corredores da casa dizendo em prerrogativa e inconstância do processo. E aí, Eliane, está virando o jogo a favor do Brazão nesse aspecto na Câmara? É inacreditável, né? É chocante uma coisa dessas acontecer, porque o crime, como a deputada Érica Hilton estava falando, né? Esse crime demorou 6 anos para ser esclarecido, né? É um deputado federal apontado, acusado como mandante, isso com base em delações e provas. O irmão dele, gente, que é de um tribunal do Rio de Janeiro, também envolvido, né? Aliás, não apenas o irmão dele e ele, né? Os 2 irmãos Brazão, como também o ex-chefe da Polícia Civil, né, o Rivaldo Barbosa. E aí a Câmara está discutindo se pode ou não prender esse cidadão acusado de um crime hediondo, né, que rodou o mundo, que coloca o Brasil na mira, né? Como é que pode uma coisa dessas, né? O União Brasil, que é o partido deles, e o republicano estão tirando o corpo fora, meio orientando ali para não caçar, alegando, vejam bem, né, a independência da Câmara, a independência do mandato, mas claro que os setores, né, da Câmara dos Deputados, e não apenas da esquerda, mas também do centro e parte do centro-direita, dizem não podemos fazer isso, né? Isso é um soco no estômago da sociedade brasileira que quer ver esse crime definitivamente solucionado com os seus autores, mentores, julgados, condenados e presos definitivamente. Gente, isso sinceramente é assustador. Vamos ver se a Câmara tem juízo, se a Câmara quer entrar em choque com a sociedade ou se vai fazer o que tem que fazer. Ou seja, sim, autorizar a prisão deste cidadão que tem um mandato, mas um mandato não lhe tira as responsabilidades e muito menos apaga as suas culpas. Certamente. E Eliane, são 2 processos, né? Um é essa questão de validar ou não a prisão, mas tem a comissão de ética que vai começar a julgar, aí já é a cassação do mandato. Exatamente, né? Também hoje, simultaneamente, portanto, a Comissão de Ética da Câmara começa a julgar o processo de cassação do Chiquinho Brazão, né? E aí a gente... Meu Deus, a gente tem que implorar ao bom senso da maioria para que faça o que tem que fazer. Aí eu lembro que no caso da Flor de Lis, aquela deputada que tinha um caminhão de provas mostrando que ela manipulou a própria família, os próprios filhos para matar o ex-marido, né?
o processo dela de cassação ficou meses e meses, me parece que mais de um ano, até ela ser finalmente cassada, né? Essas coisas vão minando a imagem, não apenas da Câmara, mas também do Congresso, das instituições e da própria justiça brasileira, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E eu não acharia assim absurdo a CCJ e o plenário votarem de um jeito e o Conselho de Ética votar de outro. Lembrando que no caso da autorização da prisão, né, mantê-lo preso, né, isso depende da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, que deve votar ainda hoje, e ainda hoje mesmo o caso ir para o plenário da Câmara, em que todos os deputados podem votar. Né, já no Conselho de Ética ou Comissão de Ética é um quórum bem menor, bem mais fechado. Mas vamos ver, né? Vamos ver hoje o destino da carreira política do Chiquinho Brazão, que enquanto isso vai respondendo o seu processo na justiça, um processo por assassinato. Só um detalhe ainda sobre essa votação aí da prisão, né? Se valida ou não. O que você acha, Eliane? Na verdade, eles estão olhando, acho que para eles mesmos, né? Porque não digo que alguém vai ser mandante de um crime lá, mas pode ser alvo de mandado de prisão, algum deputado. Então, na hora de votar, pode estar olhando para o futuro de si mesmo, cada deputado. Ali tem três coisas em foco. Primeiro, né, é o velho corporativismo. É um colega, a gente conhece. O crime ainda está sendo desvendado, eles vão arranjar 1000 pretextos pelo corporativismo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu posso ser ele amanhã. Né? Então, se eu voto a favor da prisão dele, amanhã eu estou autorizando a Câmara de votar na minha própria prisão. Né? E a terceira é uma disputa, sim, entre Câmara e, neste caso, também o Senado, com o Judiciário e, particularmente, com o Supremo Tribunal Federal. É uma queda de braços. Ou seja, muita coisa envolvida, mas, na minha modesta opinião, o que devia ser central nesse debate vem cá, é possível um deputado federal ser acusado com tantas provas de ter mandado assassinar uma vereadora mulher, negra, defensora das boas causas e ainda por cima gay? Ou seja, a questão central fica diluída num oceano de interesses que não são legítimos, né? Seguimos com o Jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Está tendo muitos desdobramentos essa semana, desde o fim de semana, na verdade, depois dos ataques do Elon Musk, que é o dono do X, o antigo Twitter, ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí isso levantou um assunto de volta, né? Cadê aquele PL das fake news que foi aprovado pelo Senado? Está lá numa gaveta da Câmara. Pelo jeito vai continuar na gaveta, né, Eliane? Porque a decisão do presidente da Câmara foi por trocar o relator, que não será mais o deputado Orlando Silva, e vai criar um grupo de trabalho. Pela sua experiência, Eliane, o que acontece quando cria um grupo de trabalho na Câmara? Olha, pela minha longa experiência, né, de cobertura política em Brasília, toda vez que você não quer decidir nada, você cria um grupo de trabalho. Cria um grupo de trabalho, nomeia, faz a foto e nunca mais se fala nisso. Então, é uma forma de a Câmara, mais uma vez a Câmara, empurrar uma questão gravíssima para debaixo do tapete.
né? Vocês veem como é que um empresário de maus bofes lá, nascido na África do Sul, radicado nos Estados Unidos, consegue fazer um estrago tão grande aqui dentro do nosso país. Sinceramente, eu acho lamentável tudo isso, né? Ele conseguiu, eu estou falando do Elon Musk, ele conseguiu mexer com o judiciário, com o executivo, com o legislativo e com os nervos de todo mundo, inclusive nosso, né, da imprensa, da mídia brasileira. Né? Então, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, chamou de inconformismo contra a democracia, essas manifestações todas do Musk, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou a votação do projeto das fake news, que foi aprovado no Senado, já está há anos na Câmara. E qual foi a reação do presidente da Câmara, né, quando ele viu o presidente do Senado cutucando? Disse, foi lá, destituiu o deputado Orlando Silva, do PCdoB, da relatoria do projeto, anulou o projeto todo e começou tudo do zero. Ou seja, simplesmente, em bom português, né, o presidente da Câmara jogou o projeto do Senado Federal no lixo. E tem mais uma questão muito importante, né, é que essa decisão também do Arthur Lira veio depois que o ministro Dias Toffoli, do STF, anunciou que vai levar a julgamento uma ação exatamente sobre fake news, sobre redes sociais, sobre as plataformas, e esse projeto que ele diz que está entrando na pauta é para responsabilizar os provedores por conteúdos publicados. Porque hoje é assim, qualquer um pode publicar qualquer coisa nas redes do Musk, né? Pode mandar articular um grupo para estuprar menores, pode articular um grupo para assassinar pessoas, pode qualquer coisa. E o Musk lava as mãos e diz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Esse projeto, esse processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal é exatamente para responsabilizar também, né, quem permitiu esse tipo de divulgação maligna pelas redes sociais, mobilizando milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, o que a Câmara fez? A Câmara emburrou, né? Fez um muxoxo e disse, o Senado está nos pressionando? O Supremo vai decidir por conta própria? Ok. Então, pronto. Anulou tudo. É lamentável o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, exatamente às vésperas da troca de comando. O Arthur Lira, sempre tão poderoso, não está, vamos dizer assim, reagindo bem à possibilidade do fim da presidência dele na Câmara. Ele, além de perder o cargo, né, de presidente, porque está completando o prazo, ele também corre o risco de não fazer o sucessor. Então ele está fazendo umas coisas assim, vamos dizer assim, esquisitas, estranhas, para não dizer absurdas. Tudo bem. Eliane, e vamos falar também da situação do senador Sérgio Moro, foi absolvido ontem da possibilidade de perder o mandato no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 5-2, mas a coisa vai parar no TSE agora. Pois é, esse placar foi um placar mais favorável ao Moro do que se esperava. O que estava se esperando era um voto definitivo, pró
cassação do mandato ou um voto decidindo, um voto decisor mantendo o mandato. E, na verdade, foi uma vitória com mais tranquilidade, né? 5-2. Só 2 dos desembargadores votaram contra o Moura e a favor da cassação. Mas é claro que agora isso sobe para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né? Porque desde o início essa pedra estava cantada. Se quem entrou com a ação perdesse, ia para o TSE. Se quem entrou com a ação ganhasse, os advogados do Moro iriam para o TSE. E quem é que entrou com a ação? Nunca é demais lembrar que foram o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e um grupo de partidos, uma frente de partidos da qual faz parte o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a guerra continua no TSE, mas a expectativa no TSE é de que eles não tenham muita pressa para resolver isso, não. O Moro pôde dormir com mais tranquilidade essa noite, porque a guerra continua, mas essa guerra vai demorar, sabe-se lá até quando e em que direção. Tá certo. Eliane, tem pergunta de ouvinte para você. O Sérgio Torres nos ouve em Salvador, na Bahia. Ele lembra que você já escreveu que Alexandre de Moraes não é Sérgio Moro, mas ele diz aqui, pelos últimos acontecimentos, a dimensão internacional que está tomando, ele está se referindo aqui a questão envolvendo o Musk, né? Essas atitudes do ministro agora, você acha que o declínio dele está próximo? Pergunta o Sérgio Torres. Oi, Sérgio. Sérgio, né, o charado Sérgio Moro, bem-vindo, bom dia. Todo mundo que extrapola, né, fica mais em evidência e fica mais sujeito a riscos. É igual aquela história, né, quanto mais alto, maior o tombo, né, o Alexandre de Moraes, ele ocupa excessivo protagonismo no cenário brasileiro. Isso é perigoso, inclusive, para ele, né? Coloca ali em xeque decisões do judiciário, coloca um mal-estar entre os poderes, poder judiciário com o poder legislativo, com o poder executivo. Agora, Sérgio, eu continuo achando que o Moro é Moro, e o Alexandre de Moraes é o Alexandre de Moraes. Por quê? O Moro é um atrapalhado do ponto de vista político, né? Muda de partido para cá, muda para lá, ia ser candidato em São Paulo, aí foi no Paraná. Além disso, ele foi para o Podemos, depois puxou o tapete do grande líder do Podemos, senador Álvaro Dias, né? E ele cometeu um erro gravíssimo, que foi acabar a campanha eleitoral de 2018 e pular no barco e no governo do Jair Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, ele é audacioso, ele é muito mais preparado, né? Ele tem cursos, ele tem muita experiência, foi secretário de segurança em São Paulo, foi ministro da Justiça, tem boa interlocução no mundo político e cá para nós, né, Sérgio? A história vai ter que reconhecer que se não fosse a audácia do Alexandre de Moraes, olha, o golpe do Jair Bolsonaro teria ficado muito mais fácil. Se não fosse a força do Supremo e também do Alexandre de Moraes, a pandemia ainda teria sido mais assassina aqui no Brasil. Então, o Alexandre de Moraes incorre num erro grave, que é ame-o ou deixe-o, amor ou ódio, Deus e diabo. Mas, mesmo assim, ele tem muitos apoios e apoio
de boa parte da sociedade. Boa parte odeia o Alexandre de Moraes porque ele é o dono ali dos inquéritos contra o Bolsonaro. Mas boa parte defende o Moro. Eliane. Defende Alexandre de Moraes, desculpa. Muito bem.